Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, que é a incorporação imobiliária. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer uma coisa antes de começar a construir, que é prospectar terrenos. E nesse episódio vai ser como se fosse uma aula, né? Nós vamos contar aqui um estudo de caso, nós vamos tratar sobre como você prospecta terrenos para a incorporação imobiliária, para empreendimentos multifamiliares, para prédios, para condomínio de casas, enfim, para empreendimentos além de apenas uma casa, né? Então esse aqui é um conteúdo um pouco mais avançado. Nós sempre ensinamos aqui que o melhor caminho para você começar na incorporação imobiliária é começar por uma casa, construir ela, vender, financiar em seu nome, né, ou em nome de um investidor, e aí depois que você entendeu o fundamento desse negócio, aí você começar a empilhar uma casa em cima da outra, fazer um predinho aí de apartamentos e ir escalando passinho por passinho, tijolinho por tijolinho. Só que para que isso aconteça, né, para que você possa escalar, você precisa fazer a prospecção desses terrenos, buscar terrenos para fazer essa incorporação, esse empreendimento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu trouxe um único convidado hoje, que é meu parceiro aqui dentro da CP8 Empreendimentos, para a prospecção de terrenos, para análise de novos negócios, também é mentor da Alavanca nessas etapas com os nossos mentorados. Gabriel Cervo, seja bem-vindo. Buenas, buenas. Tudo beleza, Léo? Tudo ótimo, e você? Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença, por você ter organizado sua agenda, né, para poder estar aqui. Foi um pouquinho complicado, mas deu. Deu certo, deu certo. Gabrielzão, ele tá comigo aqui já desde 2021 e nos últimos tempos mais focado na etapa de prospecção de novas áreas. Temos analisado bastante coisa juntos e justamente nesse momento venha calhar esse podcast para que a gente possa mostrar o que nós estamos fazendo nos bastidores da CP8, porque essa é uma forma também de a gente retribuir com vocês aqui, compartilhando o que está dando certo e o que estamos aprendendo com essa etapa de negócio, tá certo? E também passar para lembrar você que em setembro, 13, 14 e 15 de setembro, vai acontecer o CP8 Summit em São Paulo. São 3 dias de evento, uma sexta, um sábado, domingo, imersivos, com vários palestrantes, todos, a grande maioria, incorporadores que vivem do que falam, que estão lá, que vão estar no palco ensinando o que praticam, seja o incorporador de uma única casa para venda, seja o incorporador de edifícios, seja aquele que está conciliando com suas outras atividades, enfim, é um evento para você que quer ingressar na incorporação imobiliária, ou se você já é incorporador, para você aprender com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão acertando, errando. Então, lá vai ter muitos erros e acertos, aprendizados desses incorporadores, estudos de caso, para que você utilize, leve para a sua cidade o aprendizado de outros incorporadores que estão espalhados no Brasil. Para você garantir a sua vaga nesse evento, vou deixar aqui na descrição desse podcast o link para você finalizar a sua inscrição do CP8 Summit, também um QR Code, enfim, alguma forma de você fazer a sua inscrição e garantir esse evento, porque daqui a pouco as vagas são preenchidas e, obviamente, o espaço é físico, os ingressos são limitados, então não perca tempo, tá? 13, 14 e 15 de setembro, ao vivo, presencial, São Paulo, na Expo Center Norte, beleza? Simbora! Dali. Vamos falar sobre prospecção de terrenos hoje, então, Gabriel. E antes de mais nada, é importante, se você me permite, também explicar um pouquinho o porquê que a gente pode falar sobre isso, né? Uhum. Eu trabalhei como corretor de imóveis de 2013 a 2018. E nesse período eu fazia prospecção de terrenos. Fazia permuta, fazia compra e venda de apartamentos, casas, tudo, mas também prédios, né? E uma coisa que eu fiz de 2016 para frente foi olhar mais para permuta de terrenos. Então, eu era o cão farejador, o perdigueiro, né? Dos incorporadores. Uhum. Eles passavam para mim, eu era corretor de imóveis. Tem aquele terreno lá, vai dar uma olhada, vai falar com a proprietária, ver o que eles querem e tal. E como eu era muito ingênuo na época e eu sabia que era uma negociação, não sabia que era uma negociação ruim, eu ia para cima, ia seco nessas negociações. Então eram os terrenos melhores aqui de Balneário Camboriú, os mais complexos, que o cara não via tanta perspectiva de fechar, mas ele falava assim, aquele cara lá quer fechar negócio. E aí ele me passava para eu ir lá buscar. E eu falava com os proprietários, daí uns mandavam a catar coquinho, outros falavam assim, eu aceito, mas se for isso, tal coisa.
umas condições assim extremamente difíceis. E só que por mais que eu não fechei negócios nesse período, isso me trouxe muito, muito, muito aprendizado de prospecção nesse primeiro momento. E depois eu fechei alguns negócios, né? Uns anos, aí comecei a olhar mais para estudos de viabilidade, incorporar na prospecção de terrenos também a análise de um negócio, né? E olhando para aquele terreno não como apenas um pedaço de terra, mas sim como o que dá para construir em cima. Que é o que muitos corretores ainda olham. Eles olham apenas, aliás, o que os corretores ainda falham. Eles mandam uma matrícula para o incorporador e que o incorporador se resolva. E a grande parte dos incorporadores não tem internamente uma equipe de análise de novos negócios. Ela espera que isso venha do corretor ou seja feito por um escritório de arquitetura externo. Não tem isso dentro da equipe. E o que naquele tempo eu aprendi a fazer? Eu estava fazendo meu TCC já de engenharia e eu foquei na análise de viabilidade de empreendimentos. Então eu já aprendi a fazer estudos de viabilidade, montei uma planilha, né, de viabilidade, fui montando desde aquela época, bibliografia, lendo bastante, entendendo a engenharia econômica, um monte de loucura assim para poder incluir análise de comercial e análise técnica daquele empreendimento, né? E com isso eu fechei uma permuta. Eu fechei uma única permuta como corretor de imóveis, mas foi uma permuta grande, perto da roda gigante. Passei esses dias perto lá. Passou? Tá quase a obra terminando. Tá, né, cara? Estão fazendo enorme. lá. É um de esquininha assim, né? É de esquina, atestada de lote, vai ter vista para o mar definitiva, vista para roda gigante, né, de Balneário Camboriú definitiva, e foi... Vista pra orla, né? Porque ele pega meio de pra canto, orla, assim, verdade. pega a vista pra orla. Pega a vista pra orla. E foi muito interessante fechar o negócio, sabe? Porque a gente estava numa mesa como essa, só que bem maior. Tinha 12 pessoas. 12 pessoas. Tinha a matriarca, as 3 filhas, 2 netos. Então a gente tá falando aqui já em 6 pessoas da família para tratar com o incorporador. Aí o incorporador, então 7. Aí tinha 3 intermediários. Tinha um corretor, eu e um engenheiro. Então já tínhamos 10. E 2 advogados, cada um de uma parte. Exatamente, estávamos em 12. Eu lembro porque a mesa daí tinha café da tarde, tinha bolo e tal, porque eles eram dono de hotel. Então daí tinha os bolos do hotel ali para nós comer e tal. E aí a conversa foi longa ali, a gente fechou o negócio. Mas eu como corretor de imóveis que estava prospectando através do incorporador. E eu era um moleque, mas um moleque mesmo, assim, eu devia ter então... uns 23 para 24 anos, né? E todo mundo ali de cabeça branca. Era muito... Eu achava massa, porque eu era totalmente discrepante dos demais. Você sabia que tava na mesa certa ali também, né? Sim. Foi legal, cara, porque daí isso aí me abriu a visão sobre prospecção de terrenos e também sobre como fazer esse processo todo, né? E então, depois me formei em engenharia, fiz muitos estudos de viabilidade para incorporadoras, né? Saía fazer estudo... fazer estudo de massa, a gente fazia em menos de 4 horas, a gente fazia um estudo de massa com viabilidade, volumetria, tudo e passava para o incorporador. Ontem mesmo veio de um corretor um estudo de massa para fazer, ainda eles pedem isso para mim, sabe? Ainda o pessoal acha que ainda tem um hiato, né, de 2018 quando eu fazia para agora, né, para 2024. É engraçado ainda vem... pra cá, Léo. Se for bom, a gente fica pra nós, né? Fica pra nós. Inclusive, esse é uma coisa que tá lá no curso que nem tá disponível, nem pros membros da comunidade, nem pra ninguém, né? Que é o Domus Multifamiliar. Tava lá, falava assim, ó, uma das estratégias de você encontrar bons terrenos é você ter o braço de novos negócios dentro da tua incorporadora, dentro do teu escritório de engenharia, e você fazer esse serviço de graça pros corretores. Porque ao fazer isso... os corretores, quando eles prospectam um terreno, eles trazem para dentro da incorporadora, para você analisar, para poder passar para ele. E ele prospectar incorporadoras. Só que primeiro passou por você. Então você já faz uma triagem do que é bom ou não. E às vezes falou, segura aí, já vamos negociar aqui, não precisa nem passar para frente. Fazia isso, né? Eu fazia isso. Ali que surgiu o quê? Os primeiros terrenos? Assim, aí que surgiu os primeiros terrenos, aí que surgiu o terreno que ia ser a minha primeira incorporação em 2018, que era o prédio em Cabeçudas, que se tornou daí uma casa do proprietário lá. Mas foi exatamente assim, para ver o que dava para construir em cima do terreno. Assim surgiu outros prédios que são feitos aqui na cidade, também em região, em Porto Belo. Foi prospecção com corretores que veio para nós e daí foi passado para um incorporador. E que na época não tinha estrutura para poder absorver
as oportunidades. Mas agora a gente já tem, agora a gente está segurando. Né? Então, tudo isso que estou comentando aqui com vocês no podcast, com o Gabriel também, é para contextualizar a jornada que nós tivemos na prospecção de terrenos e o porquê isso é muito importante para o incorporador. Né? Eu gostaria de saber de você, Gabriel, quais os benefícios para o incorporador de ele prospectar terrenos? Prospectar terrenos. O primeiro, eu acho, Léo, é de certa forma que é uma visão que a gente tem, por isso que hoje a gente está prospectando diversas áreas, né? É para ter um land bank e garantir os negócios futuros. Perfeito. Né? Garantir os negócios futuros. Ter uma previsibilidade dos próximos empreendimentos que vão ser lançados. Eu acho que eu comentei isso já em um dos nossos eventos, na imersão CPV, que, por exemplo, uma grande incorporadora aqui da região, uma das maiores, tem um land bank, né, possível para se construir 3 milhões de metros quadrados. Né? Isso, pelos cálculos que eles mesmos apresentam, é um VGV de 50 bilhões reservado. Só para vocês terem uma noção do que é 3 milhões de metros quadrados, a gente vai fazer um prédio agora de 8.500 metros quadrados. Exato. E para nós já está bem legal. Tá né? bem A gente bacana, vai estar né? bem feliz com esse prédio aí. São 14 pavimentos, 43 unidades de apartamento, um VGV de 55 milhões. 125 e 85 metros quadrados, uns apartamentos exatamente. grandes, né? Um bom empreendimento, né? Para uma incorporadora do nosso porte. E essa aí tem 3 milhões... 3 milhões em estoque, né? Assim, ou seja, imagina há quanto tempo, ou, obviamente, quantas áreas, quantos terrenos foram prospectados para se fechar o negócio. Nós vamos falar sobre formas de fechar esse negócio, mas se fechar esse negócio para que então fique ali quietos, né, como um land bank, para que o incorporador, para que a incorporadora possa perpetuar aí os negócios no decorrer dos anos. Né? Eu acho que esse é o principal benefício para que o incorporador, quando já está com essa visão, a visão do ir para o multifamiliar, começar a empilhar casas, né? E assim por diante, é aquela história, né? Ele já não é um investidor do próprio empreendimento. Perfeito. Ele precisa olhar para a incorporadora como ou ele busca se perpetuar naquilo. O perpetuar que a gente fala, né? Ter previsibilidade. Né? 5 anos. Pelo menos, né? 5 anos, 10 anos. 5 ou mais. Opa, sei para onde eu vou pelos próximos 5, 10 anos. Se o incorporador, né, que está nessa etapa não olha para essa forma, não tem essa visão, não olha desta forma para o negócio dele, uma hora vai terminar. E a forma de garantir esses novos negócios é a nossa matéria-prima, né? Perfeito. O land bank. Exatamente. Esse ponto é importante que o Gabriel comentou, e eu vou ressaltar ele mais uma vez, porque muitos que ouvem o podcast aqui são incorporadores que estão ingressando, são aspirantes, vão começar uma casa Então, a gente tem muito essa figura, né, do investidor, que quer entrar, do entusiasta na incorporação, que é essa pessoa que a gente ensina através dos nossos treinamentos a se profissionalizar. Pode ser como uma forma de renda extra, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente incentiva que nos primeiros anos seja uma renda extra e não uma transição de carreira abrupta. E esse profissional, esse novo incorporador, ele vê a incorporação como um braço, como um investimento, onde ele compra um terreno, constrói uma casa, vende e depois ele vai prospectar outro terreno para depois fazer outra casa, uma por vez, sossegadito, que é um bom caminho. Até a maioria dos incorporadores hoje grandes começaram assim, né? E alguns ainda fazem isso. Faz um prédio por vez, né? E é massa pra caramba. É uma velocidade de cruzeiro. Né? Onde nós estamos aqui nesse prédio aqui, né? O dono desse prédio comercial, ele terminou esse aqui e agora ele tá fazendo um residencial, um por vez. E ele deve... É nessa velocidade, mas também não param, né? Também não para. Sempre não tem param. Daí o land bank vamos dizer assim, é um terreno para cada 5 anos, né? É um lançamento a cada 4, 5 anos. Exato. Que vai fazer. A partir do momento que esse incorporador ele vê que, poxa, quero ir para um próximo nível, vai ter uma equipe mesmo que enxuta, vai ter uma estrutura interna e vai escalar para prédios, já tem que olhar de uma outra forma esse negócio, deixar de ser um investimento e passar a ser um negócio olhando muito mais para a previsibilidade do que vai acontecer nos próximos anos. E é por isso que tem que olhar para land banking.
né? O Gabriel comentou, land banking nada mais é do que um banco de terras, né? Ter banco de terrenos, ter um portfólio, ter terrenos na carteira, matéria-prima para você viabilizar novos empreendimentos já engatilhados na carteira, exatamente. Essa é a base, tá? O rolê mais gostoso do incorporador, eu acredito que é passar o final de semana olhando terra. Olhando, né? Tipo, a mulher vai no shopping, o incorporador vai ver terreno, vai ver novas áreas, novos negócios, né? E esse é um trabalho que deve ser feito ativo. E não de forma reativa. Justamente para você ter acesso a bons negócios. Um dos benefícios, né, além do land bank, além da previsibilidade que o Gabriel trouxe, é também você ter acesso a abrir a boca do funil de novas oportunidades. Porque, como o assunto do episódio aqui é prospecção de terrenos, a gente está falando de uma prospecção, então, onde há um trabalho ativo do incorporador em buscar novas áreas. Geralmente, como é feito? 90% dos casos é passivo. Ele está ali, alguns corretores sabem que ele incorpora e vem, tô com esse terreno, o que você acha? E aí ele vai analisar o que vem. Mas ele não vai ativamente olhar algumas regiões ou falar com corretores-chave e buscar novas opções, novas oportunidades em algumas regiões. E esse é um cuidado que tem que se ter. Porque ao fazer isso aí, esse incorporador ele está diminuindo a boca do funil de novas oportunidades. Vamos encontrar uma regrinha aqui. Pode não ser ela mesma, mas pode usar como referência. A cada 10 ou a cada 20 terrenos que vêm para a base de uma incorporadora, um vai ser fechado efetivamente. Provavelmente numa pequena incorporadora, essa proporção é bem menor. Né? A cada 5 terrenos, um vai fazer sentido. Por quê? Porque é como se fosse uma laranjeira, né? Quando a gente tem as laranjas que você consegue pegar com a mão e elas estão maduras. Só que se você colher muitas laranjas, logo você vai ter que começar a subir no pé para pegar as maduras lá em cima. E se você pegar as maduras, logo você vai ter que esperar as outras amadurecer para colher também. Então, quanto mais terrenos você quiser, mais oportunidades, mais a boca do funil tem que abrir para que possa surgir. Agora, para 1, 2 terrenos, 3 terrenos que vem para a carteira ou que você quer prospectar no começo, geralmente precisa se prospectar em menor quantidade, mas isso não te desabona ou não te possibilita, tira a sua responsabilidade de você prospectar ativamente e buscar opções boas no mercado, né? É aquela história, né? No início ali é mais difícil nós ativamente encontrarmos as boas oportunidades antes que elas cheguem. A gente já começou a viver isso, né, Léo? As boas oportunidades chegando para nós, né? E realmente chega um momento que fica começa a ficar mais corrido. Por isso, talvez, dentro da sua incorporadora ter a área de novos negócios, dar conta dessas análises. E tu estava falando também da proporção, né? Numa incorporadora menor, 5 terrenos, 1 fecha, né? Numa maior, 10, 20 terrenos para 1 fechar. Até porque, vamos dizer, o crivo, né, da incorporadora vai mudando ou vai se calibrando. Ela entende no decorrer do tempo que determinados negócios que para uma incorporadora menor seriam excelentes, né? Para ela já naquele momento não faz sentido, né? Pensando numa incorporadora maior. Então ela vai podendo, da mesma forma que chega mais terrenos para ela vai selecionando mais ainda, né? Exato. Enfim, os critérios, a viabilidade daquele negócio para ela. Até porque também, né, Gabriel, é importante que leve-se tempo para a tomada de decisão de uma aquisição de terreno. Diferente de uma casa, onde é um lote, é muito previsível tudo que vai acontecer, o ciclo é menor. Um terreno para prédio é uma coisa uma tomada de decisão que tem que se vislumbrar o mercado dentro de 3, 4, 5 anos, né? Para até o ciclo se encerrar. Tem que dormir algumas noites com essa decisão. Algumas noites com essa decisão. Então, só para você ter uma noção, assim, a gente tem olhado para terrenos desde meados do 2023. Isso. Segundo semestre de 2023, temos olhado mais para prédios. E agora, praticamente um ano depois, a gente consolidou a primeira aquisição. Então, 12 meses de análise. Claro que nós temos outras atividades aqui internas, né? A gente tem as casas rodando, a gente tem esse braço de educação também, que também demanda tempo. Então,
A prospecção de terrenos é uma coisa que é garimpar. É olhar várias opções. E eu falei assim de uma correlação menor, de 5, 10 para 1. Mas se a gente olhar para esse primeiro empreendimento, a gente olhou bastante terreno, cara. E eu acho que deve ter passado de 20. Acho que sim. Né? Deve ter passado de 20. Foi. Porque a gente olhou para outras praças aqui na região, até identificar qual que é a praça que a gente ia atuar. Se era realmente em Balneário Camboriú, se era mais para baixo, se era mais para cima, até a gente identificar, pô, essa aqui a gente vê perenidade pelos próximos anos, boas oportunidades, um mercado maduro, saudável, uma boa forma de pagamento, e aí nós resolvemos entrar nesse mercado. Então é interessante que você leve em conta, se você for prospectar terrenos para prédio, tô fazendo casa agora, daqui a pouco eu dou uma olhada. Comece agora já a olhar, porque até você amadurecer, até você entender, ganhar corpo, para poder, de fato, dar um canetaço, fazer uma compra, leva um tempo. E depois que você definiu, pô, esse terreno é bom, vou mandar uma proposta de permuta. Da proposta de permuta até a assinatura com todos os permutantes, leva-se meses. Pode ser que na sua cidade, se você está numa cidade pequena, onde você é uma pessoa conhecida, onde você já tem um bom relacionamento com todos, você feche em uma semana essa permuta. Você vai falar com o proprietário do terreno lá, vamos fazer um prédio aqui, te dou 2 apartamentos e você me dá o terreno. E você fecha assim, beleza. Isso acontece. Mas não dá para criar essa expectativa e nem dizer que isso vai ser uma regra para todos. Né? Para um mercado mais maduro, um mercado mais aquecido, isso é mais concorrido e aí existe um trabalho mais longo de relação. Tá? Ainda mais que, por exemplo, tu comentou, né, de cidades menores ali, é muito mais prático, né? Realmente, você vai olhar o terreno, encontra o vizinho, aí o vizinho diz que sim, é o Zé da Mecânica o dono. Beleza, tu vai lá no Zé da Mecânica, o Zé tá lá. E, enfim, já começa essa conversa com o proprietário e tudo mais. A gente aqui tá num mercado muito mais competitivo, né? Sim. Por exemplo, hoje a gente já caminha na rua diferente. A gente já olha para uma casinha, já olha para um terreno, já olha para um prédiozinho pequeno de forma diferente. Aqui em Balneário Camboriú, né? Isso. Vê como oportunidade. Se tem incorporadoras aqui hoje botando prédio abaixo de 8 pavimentos para levantar um novo empreendimento ali, é porque a conta fecha. Né? E hoje a gente já olha de forma diferente para o mercado. Muito se fala que aqui ainda não tem oportunidades, né, Léo? Já está cheio e tudo mais, mas a gente vê muita oportunidade rolando por aí ainda. Recentemente, até eu e o Matheus, a gente estava na rua, olhando, enfim, entendendo algumas coisas, a gente bate o olho, já vê que tem aquela senhorinha sentada ali, né? A casa dela é uma casa mais velhinha ali, mas sabe que a casa do lado também, se unir, né, os 3 terrenos um do lado do outro, dá para fazer um excelente empreendimento. E aí hoje, por exemplo, é muito comum isso em Balneário, você chegar para trocar uma ideia com aquele proprietário e ele, sim, meu filho, já vieram construtoras aqui. Eles falam, né? Elas falam assim, já vieram. Inclusive, um dia eu estava olhando um apartamento para alugar e o prédio ao lado, na verdade, o prédio onde eu estava, os terrenos ao lado, cara, casas antigas, assim, uma casa, um terreno a casa, outro terreno a piscina da casa e outro era um lava rápido. Aí eu falei, meu Deus... Vou trocar uma ideia com o cara do Lava Rápido. Né? Sim, meu filho, já tá tudo permutado isso aqui. Já tá toda permutada, já tá com um projeto rolando na prefeitura para aprovação de um projeto ali. Então você olha, as pessoas olham, não tem tapume nada. Tem nada. A casa tá com a luz ligada ainda. Sim, tem morador. Tá com a luz ligada, mas o projeto do empreendimento que vai ser ali tá rolando a aprovação na prefeitura. Então, o que a gente quer dizer um pouco do quanto falou, né, Léo? Uma prospecção ativa, né? Claro que dependendo do nível de que você, como incorporador, já está, o nível de contatos que você tem, o nível de parceiros corretores que você tem, hoje, esses parceiros corretores podem trazer, esses teus mais próximos, né, que já entenderam qual é o perfil de empreendimento que você vai trabalhar, já podem trazer para você. Mas se você é um incorporador que, por exemplo, né, tá migrando, hoje toca 4, 5 casas, já não faz sentido tá com 4, 5 canteiros e ele vislumbra iniciar esse processo de ir para o multifamiliar. Vai ser papel seu, sim, ir a campo assim e fazer essa prospecção. Essa prospecção ativa mesmo, né? Um tanto quanto incerta, você vai para tentar ver se aquela casa, aí tu bate, toca a campainha, fala com o vizinho, fala com o proprietário, entende se já aconteceu, tá? A forma como o proprietário responde é ríspida. Não, isso aqui não tem. Não, já vieram aqui, não quero saber.
Já chutei 5, 6 construtor daqui. Acontece. Acontece. Eles têm essa reação, porque realmente sabe que o terreno é bom, a proposta é boa, e ele pode escolher, o terrenista pode escolher com qual construtora, né, o que eles chamam de incorporador, ele pode permutar. Então faz parte do papel do incorporador que está iniciando esse processo, essa prospecção ativa. Sim. Né? De ir entender que essa casa, esse terreno do lado, e aqui daria para fazer um prédiozinho, né? Vale eu entender, vale eu conversar com o proprietário, vou trocar uma ideia. É sempre subir o primeiro degrauzinho, porque depois as coisas começam a acontecer. Né? É o proprietário que demonstra um interesse, e aí você, aquele lá eu sei que tem uma tendência para um sim. Então aí você fala com o outro, o vizinho. Né? Ou eles mesmos já estão mancomunados ali, já sabem que já vão fazer uma permuta. E assim por diante. Mas é um pouco do que queria comentar sobre essa questão da prospecção ativa, é ter esse perfil. O Léo comentou, né, de sábado de manhã, por exemplo, é uma delícia. Né? Realmente, só rodar a cidade, rodar esses principais bairros potenciais para você vislumbrar possibilidades. Muitas vezes você não precisa, talvez, então, bater ali na porta do proprietário, na casa. Mas você pode guardar aquele endereço, guardar aquela localização e falar com o teu corretor parceiro. Sabe se ali está... Enfim, o pessoal já teve proposta, será que é uma possibilidade? E ali começar uma negociação, né? E é importante que a prospecção de terrenos seja feita pelo incorporador. Talvez você já tenha a equipe interna uma equipe de engenharia e legal, que venha propostas, que venha negócios, que venha oportunidades por vocês. Assim como, por exemplo, já vem pelo Gabriel, já vem pelo Matheus, as oportunidades aqui dentro da CP8. Isso é muito legal ver o time já com autonomia para poder buscar novos negócios e definir se é bom ou não. Mas é importante que isso seja feito pelo proprietário da incorporadora, o envolvimento no dia a dia da análise e até mesmo da prospecção. Ir lá falar com o proprietário, né? Falar pessoalmente de sexta-feira, de sábado, de domingo de manhã. Por que nesses horários? Porque é um momento onde tem a blindagem fica mais baixa, né? A pessoa está mais disponível. Ele tá desengatilhado. Tá desengatilhado. Tá no momento ali... Tá varrendo a rua, né? Lavando o carro. Tá lavando o carro, tá tirando folha da grama, tá sossegado ali. Então esse é um momento para trocar uma ideia numa boa, né? É importante que se faça uma boa conexão com essa pessoa antes de falar de permuta, antes de trocar ideia. Exato. Deixa o cara te perguntar o que você faz. Deixa o cara te perguntar. E como que se faz isso? Isso eu aprendi no marketing multinível. Lá, quando eu tinha 18 anos de idade, vendendo seguro de vida. Uma porrada de coisa. Cara, foi a melhor escola. O pessoal fala mal de marketing multinível e definitivamente não é um bom negócio pra se fazer, mas é uma baita escola, cara. E lá que eu conheci o livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredos do Mente Milionário, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Maior Vendedor do Mundo. Todos os livros, assim, eu organizei minha cabeça. Eu vi que era possível empreender, eu vi que era possível vender, eu vi que era um bom negócio, eu vi que era possível prosperar com o marketing multinível. Abriu a cabeça, né? Abriu totalmente a cabeça. Prospectar pessoas, não ter vergonha de vender, não ter como abordar isso aí. Então, um dos formatos vai ter um contato frio com uma pessoa, como um dono de um terreno. Trocar uma ideia mesmo, buscar um ponto de conexão, ponto de similaridade, o que vocês dois gostam, o que fazem, se tem algum parente, se tem qualquer coisa, se os dois são carecas, seja o que for. Pra mim é muito mais fácil quando o proprietário tenista é um senhor. Sempre dá boa conversa, velho. Sempre dá boa conversa. Sempre dá boa conversa, né? Eu começo a falar de Corolla aí o cara veio, né? O cara veio. E aí, beleza, o cara já... tem algo em comum com essa pessoa, né? Tem uma similaridade, ele é igual a eu. E isso aí já, legal, né? Não tô diante de um inimigo aqui. Total. E aí, o melhor, ao invés de você começar, então, eu faço tal coisa. Não, fala, tá, o que você faz? O que você faz da vida, cara? Aí ele fala, eu tenho uma padaria aqui, tá? Legal.
em algum momento ele vai devolver a pergunta, né? E você? Ele te deu a oportunidade. Ele quer saber o que você faz. Aí você mete faz o jabazinho, né? Faz teu scriptzinho ali, né? E fala que você é incorporador, que tá olhando a região. Se a tua índole permitir, fala assim, já tô vendo alguns terrenos aqui na região e tal, e eu me interessei por um terreno aqui perto, e até tô dando uma olhada na vizinhança pra ver o que o pessoal acha aqui da região. Porque se ele fizer assim, legal, quem sabe eu tenho interesse em falar contigo sobre o meu terreno. Ele está ofertando o terreno, ele está pedindo que... É aquela história, ninguém quer que você venda algo. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que seja sofrer uma venda, né? Então, se a pessoa está querendo comprar, se a pessoa está querendo fechar negócio, é muito mais leve quando isso acontece, né? Muito mais leve quando isso acontece. Então, o melhor caminho é fazer isso. Total. É começar a fazer através de uma prospecção ativa, fazer uma abordagem mais leve, mais tranquila e pedir que a pessoa levante a mão. Nesse ponto que tu falou, Léo, é uma coisa que a gente foi entendendo um pouquinho com as vezes que a gente chegou a conversar com o terrenista ali. Tem que ter muita humildade ali para chegar dessa forma. Porque muitas vezes o terrenista ele já está engatilhado, porque já chegou a proposta. Talvez, pessoal, eu esteja falando isso, mas porque seja a nossa realidade aqui. Enviesado aqui numa região... Porque aqui, cara, o terreno que tá primeira, segunda quadra que a gente tava olhando, se tem casinha e o cara mora lá, ainda alguém já chegou... Já foi metralhado. Já foi metralhado. E muitas vezes o cara tá engatilhado para querer falar contigo. E aí você segura o ego, né? É que nem aquele exemplo que a gente sempre traz da negociação de um terreno. Entre o vai e volta na negociação. A proposta do terrenista, a minha, né? Que, não, a minha última palavra tem que ser a minha. Chega, cara, na boa, como o Léo falou, quebrando o gelo, tendo um ponto de conexão. E muitas vezes a oportunidade de se falar ali sobre... tô procurando terreno, a permuta, cara, dependendo da forma como vai a conversa, nem tem abertura nessa primeira vez, né? Direto com o proprietário ali. Então chegar com a guarda baixa, querendo essa amizade sem muito ego de tipo assim, eu sou construtor e vou permutar o teu terreno aqui, né? Tem gente que chega assim, né? Por isso que muitas vezes a reação do terrenista é exatamente essa, já está meio engatilhado para conversar com você, né? Então, segurar o ego ali de achar que gostou do terreno, vai estar fazendo negócio, né? Vai atropelar os 50 anos de história que a pessoa tem em cima do terreno, né? Ter calma, a gente não vai pagar mais pelo terreno porque tem 50 anos de história. É aquele praxe, né, Léo? Ou que tem uma casa boa em cima. O terreno problema, vale inclusive. Pode ser feito, né? Ali. Existe o olhar do incorporador. Mas é só não desconsiderar aquela situação, aquela realidade do proprietário. Porque senão, cara, nem em negociação você vai conseguir começar, né? Então, enfim, é um caminho só para acrescentar ali nesse ponto que você trouxe de ir por esse caminho, de quebrar o gelo, ponto de conexão, né? E deixar a conversa fluir. Se tiver Corolla no meio ainda para alinhar a conversa, mais fácil ainda, né? Vai ser bem sucedido. Até porque ninguém vai fechar negócio ali, você não vai fechar negócio ali, vai ter que dormir uns dias com essa decisão. Mas é uma forma, principalmente de você criar a inteligência do incorporador, né? Desenvolver essa inteligência para essas boas oportunidades. Exatamente. Então, a prospecção ativa ela é importante porque, como o Gabriel disse, aqui na nossa região, a gente tem provavelmente todos os proprietários já foram abordados, né? Por um corretor, um incorporador. Mas talvez na sua região ainda isso não tenha acontecido. Então, ali você tem ainda mar aberto para surfar. Para você poder prospectar ativamente, falar diretamente, porque esses terrenos na tua região, eles podem não ter ido ainda para o negócio. Não tem um proprietário viciado, enviesado com propostas, com coisas assim. Não, eu quero uma torna, quero permuta mais torna, né? O pessoal já começa a ficar enviesado de querer dinheiro também além da permuta. Então... Começa a ficar enjoado, né? Começa a ficar enjoado, começa também a atrapalhar a negociação, porque uma melhor negociação é uma permuta.
uma permuta, uma troca de unidades futuras pelo terreno. Troca do terreno por unidades futuras, no caso. Então é importante que você prospecte ativamente, porque isso vai te dar um oceano azul de possibilidades. Se você só aguardar a vinda do corretor de imóveis, é provável que ele mandou para você por uma lista de transmissão e para mais 50 incorporadores na tua cidade. Então tá todo mundo olhando para aquele terreno. E esse é um desafio, né? Agora, além da prospecção ativa, quais outras alternativas a gente tem? Prospecção do cara ir lá, qual outro caminho que o incorporador pode fazer? Eu acho, Léo, que... Eu acho não, o Matheus parou com essa agora também. Eu não acho, né? Eu acredito, não sei. Quem acha não... Né? Quem acha não encontra. Exato. Quem tenta não consegue. A forma mais eficiente... As duas formas principais que a gente tem usado e tem tido algum fruto dentro da CP8 é através de corretores, especialistas, parceiros. Sim. Cara, teve 2, né? Acho que uns 15 dias atrás, vieram 2 aqui, a gente passou, acho que praticamente à tarde, né? Passamos a tarde, das 2 às 5. Tivemos que pouco. encerrar às 5 horas, porque a gente tinha outro compromisso. Exato. Porque senão ele teria ficado mais tempo. Ele apresentando propostas que ele tem, né? Deu para entender, deu para ver que ele é um especialista, um corretor especialista em permutas, assim, né? Trabalha com isso. E também ele nos conhecendo, né? Entendendo o nosso negócio, entendendo o nosso momento. Até porque nessa conversa toda, ele também, a partir daquele momento, as propostas os quais ele vai trazer e tem trazido para nós, já são mais direcionadas para o nosso objetivo atual, né? Ele trouxe, lembra que no início, como era uma conversa inicial e tudo mais, veio propostas que naquele momento, eram propostas excelentes, mas naquele momento não fazia sentido para nós, né? Então, ter esses corretores parceiros. Como encontrar? Cara, é um processo daí, sim, né, Léo? Sim, é uma prospecção ativa. É uma prospecção ativa agora de corretores e não de terrenistas. Veja, a nossa metodologia, o nosso método, o nosso jeito de encarar as coisas é de uma forma extremamente enxuta de equipe, na incorporação ao menos. É o mínimo de pessoas internas possíveis para você rodar o teu negócio. Então, os corretores, eles são um exército ali fora de vendedores, do comercial da sua incorporadora. E você tem que ter uma boa quantidade, de corretores que vestem a camisa da sua incorporadora. Não que tenha apenas o material de vendas do teu produto lá dentro, mas sim que fala, caramba, o empreendimento do Gabriel é ponta firme e eu vou vender, eu vou matar no peito. Então, a prospecção ativa sua pode ser através de terrenos, só que aí você vai ter que, às vezes é mais eficiente você prospectar 5 bons corretores, que eles vão prospectar 20 bons terrenos cada um, ou 30 ou 40 por ano, vão te trazer boas oportunidades, que seja 20 cada um, vão trazer 100 oportunidades esses 5 corretores, quando que você prospectar diretamente 100 oportunidades você teria que só se dedicar a isso. Então vale muito mais a pena você ter um bom relacionamento com 5 bons corretores, ter eles próximo de você, e construir realmente um relacionamento próximo para que eles tragam essas oportunidades antes de ficar passando para todos os demais, porque assim você vai ter muito mais capilaridade naquele mercado, né? A gente fez isso, a gente tem alguns corretores que nos mandam direto, constantemente, toda semana vem novas oportunidades e nós temos buscado mais. Então o caminho para fazer isso é visitar a imobiliária. Eu fiz isso não semana passada, semana retrasada. Fui lá para a praça onde a gente está se instalando e eu fui visitar algumas imobiliárias. Provavelmente farei na próxima semana, daqui 2 semanas novamente. Vou abrir mais algumas imobiliárias. Vou lá tomar café, me apresentar. Eu sou o Léo, construo lá em Balneário Camboriú, tenho CP8 Empreendimentos, estou lá desde 2013, trazendo o alto padrão que nós construímos nas casas para essa praça que ainda pode melhorar o padrão aqui, trazer expertise que a gente tem em outros segmentos, apresentar, mostrar boa índole, mostrar boa fé, mostrar as mãos, né, as mãos sem armas, e dizer que a gente quer fazer um bom trabalho e quer construir um relacionamento de longo prazo com aquela imobiliária. Os corretores têm total interesse nisso também. Total. E eles têm interesse em falar com o proprietário. E por mais que você tente em passar para alguém da equipe, sempre vai o proprietário ele sempre vai ter que estar envolvido com o comercial. Sempre. Sempre. Olha, segunda-feira.
a gente tava... Isso é uma negociação de um terreno que nós compramos através com parceiros investidores para fazer uma casa. E a demora na assinatura da venda do terreno estava se estendendo a 20 dias já, e a gente já estava perdendo o prazo com a Caixa. E a gente chegou num momento que não tinha mais o que fazer. E é uma empresa grande, é uma incorporadora grande, que tem saque, tem uma estrutura de jurídico, tem um monte de coisa para atrapalhar chegar nos proprietários. E aí eu tive que costurar essa conversa por outro caminho, né? Para chegar diretamente no proprietário e ligar para ele. Cara, tu consegue me ajudar nisso aqui? E isso foi através de um corretor de imóveis. O corretor tem um bom relacionamento com ele, me passou o contato e fez a ponte. E isso eu consegui resolver com ele no dia seguinte, o contrato estava assinado, que levou 20 dias. Sim, que essa informação não tinha chegado até ele. Né? Ele definitivamente tinha barrado no saque, do saque estava empurrando de volta, depois para um analista de jurídico, para talvez passar para o jurídico que mandava mesmo, a coisa não estava acontecendo. Então, se a sua vontade é você não se envolver com nada e a empresa ela não demandar de você, eu não vejo isso nem nesse setor nem em outro. Acho que o envolvimento ele é importante, principalmente no comercial, na prospecção de terrenos, nesse relacionamento com corretores. Os corretores, eles querem falar com o proprietário da incorporadora. Eles querem falar com o time comercial também, né? Por exemplo, assim, vamos analisar um empreendimento. Passa lá para o Gabriel, passa lá para o Matheus, nós vamos analisar o projeto. Mas para um contato é importante. Porque se ficar de estrelismo, eu tô no púlpito aqui, eu tô no... Fala com o meu comercial. O cara... ele não vai receber com bons olhos isso, Total. né? Até porque se construiu, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Acho que tu vai ver também, Léo. A própria relação dessa experiência que, o proprietário da incorporadora, né? Passou uma tarde aqui com os corretores, dando atenção. Nós entendendo como eles trabalham, eles entendendo qual é o nosso objetivo, qual eles trabalham. Ali se criou uma conexão muito boa. O nosso objetivo é colher colher dessa parceria, né? Cara, durante muitos anos. Exato. Né? Durante muitos anos. Isso é benefício para nós e para eles. Total, né? para todo mundo. E para eles. Então, inclusive, por exemplo, ele foi um contato que chegou através de ti, né? Eu acho que foi tu que pelo menos não fui eu que encontrei esse corretor em específico. Sim. Né? Esses corretores em específico. Mas aí entra o papel do incorporador. Exatamente. Por exemplo, beleza, tu fala, não pode ter estrelismo e não querer se envolver com nada. É saber aonde se envolver. Exatamente. Né? Beleza. Trouxe uma parceria de dois parceiros corretores que provavelmente a gente vai ter essa parceria durante muitos anos. Sim. E um ponto interessante desses corretores é que eles são de lá. Esse é um ponto interessante para você buscar, tá? Isso faz uma diferença muito grande. Porque tem regiões do país onde, falando do litoral norte de Santa Catarina, onde ninguém nasceu aqui, né? Onde os corretores estão há 3 meses e já estão vendendo. Eu fui esse cara lá em 2013, né, que foi mostrar um apartamento e eu não sabia que a rua 1501 em Balneário Camboriú era extremamente oposto da 1500. E eu achei 1500, 1501, uma do lado da outra, né? Nossa, eu rodava, não encontrava e tava lá como corretor de imóveis. E beleza, eu encontrei meu espaço naquele mercado. Mas você, como incorporador, deve buscar corretores, principalmente, que sejam do local. Ou não somente, porque às vezes o corretor do local ele é mais também largadão, pode ser, tem bons e não tão bons corretores, assim como tem bons e não tão bons incorporadores. Nós não encontramos de primeira também. Exato, a gente também não encontrou de primeira. Agora, ser da região é um grande benefício, é um grande trunfo, porque esse cara conhece, viu todo mundo crescer, ele cresceu com muito dos donos do terreno. Ele é nativo, então ele tem uma relação de abertura muito fácil com todos. Ninguém vai falar assim, lá vem aquele corretor. Não, pô, é o Zezinho que jogava bola comigo quando eu era criança. Então isso vai facilitar muito uma negociação, uma tratativa, uma quebra de gelo, tudo. E é importante se buscar esse corretor. Segundo ponto, buscar corretor que é especialista em permutas. Porque tem o corretor, hoje está se profissionalizando, assim como tem o médico cardiologista, o médico otorrino, tem o médico qualquer outra especificidade,
Assim como tem o engenheiro de projetos, o engenheiro estrutural, o engenheiro de projetos complementares ou de execução de obra, assim também é corretor de imóveis cada vez mais. Não é mais o corretor de imóveis que faz permuta, que vende lançamento, que vende casa. Não. Tem corretores hoje especialistas em casa e em condomínio fechado. Tem corretor específico em terrenos de permuta, em grandes áreas. Tem corretor específico em lançamentos imobiliários. Tem corretor específico em... apartamento só beira-mar, só frente-mar, aqui na nossa região. Ou só um bairro aí da tua cidade. Buscar esse cara. Porque esse especialista, ele domina aquela região e ele é o melhor naquele lugar. Então, buscar o especialista em terrenos, nossa, é um avanço gigantesco. Para você ter uma noção, quando ele abriu o Google Earth aqui nessa tela aqui e mostrou pintado de amarelo vários terrenos na orla ali, eu falei, opa, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Ou ele tem realmente um leque. Não é assim, recebeu por um grupo de WhatsApp um terreno e compartilhou com a gente e nem faz ideia quem é o proprietário. Não, ele prospectou, fez um estudo de viabilidade, fez um estudo de massa, sabe quanto vende, por quanto vende, qual velocidade vende, qual que é o custo de construção, qual que é o número de unidades. Se o terrenista tá com o ego inflado, se não, no sentido, opa, ali, cara, ele tá pedindo isso, mas tem negociação, Sim. ou ali tá pedindo isso e tá difícil e tudo mais. Tem essa experiência, já ter tido contato com o terrenista. Buscar esse cara, nossa, é um adianto gigantesco. E aí, voltando ao ponto que eu falei de uma estrutura enxuta, você pode ter internamente time de prospecção de terrenos, time de análise de novos negócios, de estudo, de massa. Mas isso vai estufando a tua estrutura. Então, e é uma coisa que eu tenho batido contra, assim, sempre, desde as casas até prédios, é uma coisa que estrutura enxuta de equipe. Estrutura. Dá pra terceirizar? Terceiriza. Dá pra delegar? Delega. E fica só com o core, fica só com... Porque a cada pessoa que você coloca na sua equipe é mais muitas esquinas de comunicação internamente. E começa a ficar muito complexo a armação. Aquilo que era tão simples, né? Começa a se perder assim de uma forma que... absurda. Fica chato. Fica chato. Então, cresça sim a tua incorporadora, mas depois que ela cresceu. Cresça o teu time depois que a estrutura cresceu. Não faz o contrário, contratar para crescer. Cresça para depois contratar. Tá? Na nossa estrutura da incorporadora hoje, a gente tem, como eu tenho também o trabalho da educação, eu estou um pouco fora da operação, então eu tenho que ter uma estrutura um pouco mais robusta, porque se fosse fazer 2, 3 casas, em 2 pessoas faria todo o processo, assim, mas hoje tem uma equipe melhor, incrível, a equipe que tem internamente, e que pode ser feita a gente pode escalar com essa mesma equipe sem aumentar. Por exemplo, uma prospecção de terrenos. O próprio incorporador, você mesmo pode fazer, ou alguém que está contigo no comercial pode fazer essa prospecção ativa e também com incorporador, com corretores. Mas, ou seja, quem vende as unidades e quem traz novas oportunidades de terreno são terceiros, são corretores. Aí é um exército ali fora de corretores que faz esse trabalho para você. E alguém na sua equipe comercial, por exemplo, faz a triagem e análise desses novos negócios para chegar para você. Análise de novos negócios. Precisa ter um arquiteto, um engenheiro dentro da equipe para fazer um estudo de massa, volumetria. Não. Você pode ter um escritório de arquitetura parceiro, que era o que eu fazia em 2018 no meu escritório de arquitetura, que faz o estudo de massa, mostra lá a área total construída, a área total de unidades, o custo da outorga onerosa, custo tal, e te passa um quadro resumo do teu empreendimento para você tomar a decisão de go ou no go do empreendimento. Então é uma alternativa interessante, porque aí você já também não tem essa demanda interna. E aí você vai ter que contratar um escritório de arquitetura para fazer o projeto. Esse cara faz no risco e ele não cobra para isso. E depois, claro, você tem uma reciprocidade em contratar ele para fechar negócio, né? Perfeito. Com isso você já eliminou uma estrutura. Só que cuida para você não negligenciar uma análise mais profunda dos números. Isso é o que grande parte dos incorporadores faz. Vem lá da arquitetura, ele abre a conta no celular aqui e fala, beleza, área construída tal, fecha a conta, pode mandar tanta permuta assim.
é muito superficial, porque a gente está falando de um empreendimento que você vai casar com ele por alguns anos, para poder tomar uma decisão tão superficial assim de velocidade de venda, de custo das unidades e assim por diante. É aquela história, né? A margem, né, de lucro, por exemplo, que a incorporação proporciona, encobre esse tipo de erro, né? Essa falta de eficiência, má gestão, né? Que o incorporador tem. Por isso que você vê inúmeros incorporadores, vamos chamar assim, né, mais raiz, assim, aquele cara que só compra o terreno, faz o prédiozinho e tá dando lucro. Sim. Mas podia estar mais eficiente essa eficiente. roda, né? E daí, então a gente falou sobre 2 pontos de prospecção, um ativo e outro ativo também, só que através de corretores, né? Buscando corretores, e outro através de prospecção, mesmo saindo na rua, sábado de manhã, domingo de manhã, e falar com os vizinhos lá e buscar terreno. Agora vamos falar sobre a forma de pagar. Boa. Como que a gente paga? Existem 2 caminhos, ao menos, né, os principais, que uma é uma permuta por unidades futuras, pegar aquele terreno, trocar por 2 unidades, 3 unidades naquele local. Essa é a forma mais enxuta, de custos, mais leve, mais eficiente para você fazer. Outro formato é você fazer através de compra. Só que compra há uma descapitalização gigante, né? Por exemplo, esse primeiro empreendimento que a gente está fazendo é uma aquisição, porque ele não quer permutar nem com a gente, nem com qualquer outro incorporador. O cara só quer vender. Só quer o Pix. Só quer o Pix. E aí a gente chegou num fator. Aí o que nós fizemos para poder fechar negócio? Nós pegamos uma opção de compra de um período de tempo e vamos agora já fizemos o estudo arquitetônico das unidades para identificar, essa unidade aqui dá para ser vendida por tanto. Vamos queimar algumas dessas unidades para trocar essas unidades por unidades futuras com quem fizer a compra. Então, definimos algumas unidades e agora estamos vendendo elas, prospectando elas com adquirentes que vão permutar elas com a gente. É como se fossem dividir a permuta desse terreno por vários. Exato. Então, várias pessoas vão trocar um apartamento por unidades, vão adquirir a um preço bem descontado, praticamente 50% de desconto, para trocar com a gente por uma unidade que vai estar pronta lá na frente. Então, ao invés de ele pagar, né, esse adquirente R$1 milhão, por exemplo, em uma unidade, de fazer um Pix, de fazer uma compra parcelada, por exemplo, por R$1 milhão, ele compra por 500 mil, 550 mil, essa mesma unidade, faz o pagamento à vista. Com isso a gente vende todas as unidades, levanta esse recurso todo e aí faz a compra à vista do terreno. Então dá elas por elas, é uma permuta por unidades futuras. Exato. Também, só que diluído com novas pessoas e não com o dono atual do terreno. Não com o terrenista, né? Esse é um caminho para você não depender somente de permuta, porque a permuta ela tende a ser mais longa. E se você está querendo vencer a viabilização do primeiro projeto multifamiliar, existe esse desafio de fechar o primeiro negócio, né? De fechar a primeira permuta. Porque às vezes as pessoas te conhecem na região, o cara constrói casa, legal. Tá, mas e prédio? Será que ele já construiu? Será que ele sabe? Será que não sabe? Então tem essa dúvida, essa relutância em permutar um terreno contigo para fazer um prédio. Por isso que é importante você primeiro buscar aí quebrar esse teto de vidro, de ir para um prédio, de fechar um negócio, nem que seja através de aquisição, para poder fazer um multifamiliar. Agora, se você estiver numa região mais de interior, você consegue isso com mais facilidade. Faz um prédio pequeno, para 4 unidades, para 8 unidades, para 10 unidades, prédio pequeno, aí você consegue permutar com mais facilidade, né? Unidades direto com o proprietário ali. Unidades direto com o proprietário. Tu vê que só para talvez criar para base para o incorporador que está nos ouvindo, Léo, as porcentagens de permuta, por exemplo, que varia muito de local para local, né? Na cidade onde eu nasci, se falar, por exemplo, em 15%, 17% de permuta, ou seja, né, o total de área construída, né, que no fim os apartamentos, é quase inconcebível. Né? Na cidade onde eu estudei, onde eu me formei, no Rio Grande do Sul, 15% é inconcebível. Acho que ainda não existe. Bastante... Pô, tá louco?
É 10%, por exemplo. Que a gente sabe que no litoral catarinense aqui é bem diferente essa realidade. 18, 20, 25, 30, 50% frente mar em Balneário Camboriú, por exemplo. E esse percentual ele varia de lugar para lugar porque depende o que pode ser construído naquele terreno. Né? Como disse o Gabriel, o terreno vale aquilo que pode ser construído nele. Se dá para ser feito somente 4 apartamentos, o terreno vale bem pouco. Se vale nesse mesmo terreno dá para fazer 40, ele vale mais. E dá para ser feito uma permuta maior, com mais unidades. Então, a tomada de decisão ela vai ser sempre com base no que pode ser construído. E também pelo preço de venda. Porque, às vezes, também tem que considerar o valor de venda dessas unidades. Se é um valor muito pequeno, muito baixo, você não tem margem para colocar muitas unidades ali na permuta, senão vai derreter tua margem de lucro. Então, a conta é sempre com base na margem de lucro líquida. O que é a margem de lucro líquida? O lucro líquido do empreendimento, lá no final, sobre o faturamento. Vamos dizer, vai dar um lucro de R$250 mil, 2,5 milhões, aliás. O faturamento vai ser, vamos fazer assim, de um faturamento de 10 milhões de reais, deu 2,5 milhões de lucro. 2,5 milhões sobre 10 milhões, isso 25%. 25% para nós aqui é uma margem de lucro a que a gente quer. A partir disso, acima disso. Menos do que isso, nós não entramos. 20%, 18% não faz sentido para nós nesse momento. A gente prefere uma margem de lucro. Vamos buscar áreas, regiões que tenham uma margem de lucro dessa aí. E aí é feita a engenharia reversa. Beleza, para alcançar essa margem, quanto que dá para nós pagarmos de permuta? E é a partir disso que a gente vai identificar, dá para pagar tantas unidades, tal valor, para poder fechar essa permuta. Né? Ou seja, uma engenharia reversa ali, né? Engenharia reversa. Entre a partir do quanto faz sentido para o teu negócio, você ter de lucro e quanto você pode ceder ali na permuta para manter aquela margem. Exatamente. Então, às vezes é 2 unidades, às vezes é 3 unidades, 4 unidades, depende muito do tamanho do terreno, e isso vai ser feito essa correlação aí. Mas o assunto de hoje é prospecção de terrenos. E nesse episódio, espero que você tenha aprendido, né? Os diferentes formatos de prospectar, de buscar, de angariar esses terrenos para você ir para a incorporação imobiliária, para você escalar para edifícios, para condomínio de casas também, trocar por lotes. O fundamento é o mesmo, né? É o mesmo. Perfeito, pessoal. E lembrando mais uma vez, fazendo o convite, reforçando aqui, CP8 Summit, 13, 14, 15 de setembro, ao vivo, em São Paulo, na Expo Center Norte. Um evento aí de 3 dias imersivos para você aprender, conhecer os erros e acertos dos nossos alunos, também dos nossos mentorados, que estão construindo, estão incorporando e estão aprendendo com o próprio recurso ou ajustando estratégias, apertando parafusos, e a gente vai mostrar os bastidores dessas estratégias para que você que está querendo ingressar nesse ramo ou está querendo escalar nesse ramo, aprenda com eles como fazer isso também do jeito certo. Tá? Então, acesse o link que está aqui na descrição, faça sua inscrição e participe com a gente, ao vivo, lá em São Paulo, 13, 14 e 15 de setembro. Fechou, pessoal? Bom demais. Obrigado, Gabriel, pela sua presença. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.